E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê mais uma vez. E o vídeo de hoje eu poderia até ter colocado no título Urgente, Alerta, Bomba, porque a primeira notícia que a gente vai comentar, inclusive saiu agora de manhã cedinho no Estadão, promete causar um terremoto na carreta furacão. Eu acho que vai tomar conta, pelo menos, de todas as redes sociais ao longo do dia de hoje. Envolve um e-mail que tem escrito nele Lula livre. O que é? Já conto. Agora, o dossiê do vídeo de hoje, eu posso até falar pra vocês que eu já sabia que o vídeo seria um dossiê desde ontem pela manhã, assim que saíram as primeiras notícias que falavam que o Dilma iria adiar sua viagem para o Oriente. E a gente vai comentar sobre isso. Na verdade, iremos comentar sobre o atual estado do governo. Ontem eu comentei várias coisas com vocês e passei algumas informações que eu falei, ó, gente, eu não gosto de falar coisas quando ainda não saíram na imprensa. E vocês vão ver o que foi veiculado nas últimas 24 horas. Crise é pouco. Sem querer aumentar, sem querer empolgar vocês verão o estado das coisas. Quero falar bastante sobre a questão do Arthur Lira. Eu falei pra vocês ontem no vídeo, eu falei, ó, beleza, tem a repercussão, a fala do Moro, presta atenção no Lira. Isso daqui promete ser a treta da semana, quiçá do mês. E ainda tem algumas informações sobre Bolsonaro que vai fazer um vínculo na questão do Lira, porque o nosso presidente da Câmara está ordenando, na verdade demandando, pedindo que o Rodrigo Pacheco convoque a sessão do Congresso. Sim, aquela sessão que é necessária para instalar a CPMI dos atos do dia 8. Então, se segura mesmo, porque a gente vai começar com essa. Olha a manchete do Estadão que saiu agora pela manhã. Tô até com medo de mostrar e a turma do PT ficar com raiva. E-mail Lula livre era vinculado a celular usado por criminosos do grupo que a gente não pode falar, mas tá ali, começa com a letra P, tem duas letras C, que espreitavam Moro. E-mail Lula livre, eu não acredito. É uma coincidência, só pode. Ponto de partida da Operação Sequaz, que prendeu 9 suspeitos na última terça-feira, dia 21, foi o grampo de celulares indicados por um ex-integrante da facção, delator da ação audaciosa contra senador, interceptada pela Polícia Federal. Eu recomendo a todos que vá lá no Estadão, veja a coluna do Fausto Macedo, junto com a Raíssa Mota e Pepito Ortega. Vou mostrar aqui rapidinho, não quero me aprofundar muito, o tema é complexo. Vocês viram lá o que aconteceu durante outubro do ano passado, setembro. O ponto de partida da investigação sobre o plano do primeiro comando, né, que envolvia sequestrar o Moro, etc., foi o grampo de celulares indicados por um ex-membro da facção que delatou a ação. Além da quebra de sigilo dos aparelhos, a Polícia Federal pediu às operadoras todas as informações de cadastro das linhas telefônicas. Os dados incluem código do chip, o chamado e-mail, e endereços de e-mail. Um deles é o lulalivre 1063@icloud.com. A turma do Estadão coloca todos os documentos. Em determinado momento da nota, eles colocam este e-mail. Destaco a tabela acima. Aí tem alguns e-mails, né, que estavam sendo utilizados. E é como eles falaram, dentro dos e-mails utilizados, você tem, cadê? Ele aqui, ó. Penúltimo. lulalivre 1063@icloud.com. Lula livre. Olha só, que galera maldosa, viu? Isso aqui é a ironia do destino. A nota da Polícia Federal, vou ser bem justo, ó. Nota-se que as contas de e-mail veiculadas aos e-mails dos aparelhos possuem nomes variados, corroborando a citada prática de utilização de cadastro em nome de terceiros para se esquivar de investigações policiais que levem à qualificação dos criminosos. Vai reclamar com o Estadão. Leu a nota completa? Tá lá. Eu acho que isso aqui vai reverberar bastante nas redes sociais. Mas vamos continuar. Falando de reverberar a rede social, a turma da Quest, lá do Filipinho, petista de coração, Lula tem menor
Lula bateu mais um recorde. Ele tem o menor índice de menções positivas nas redes após declarações sobre o Moro. Citações ficaram abaixo de 20% do total, contra a média de 53% desde o início do mandato. A coisa nunca esteve tão ruim. O desgaste do desgoverno nunca esteve tão dramático. A crise se instalou, né? Crise é pouco. Mas vamos continuar. Eu não quero empolgar vocês. Graças a Deus, o PT ainda pode contar, né, com o apoio de parte da imprensa. Você vê que o Reinaldo Azevedo. Lula tem de falar menos porque está certo, não porque está errado. Parabéns, Reinaldo. Você realmente, cada dia que passa, se supera. Espero que esteja valendo a pena toda essa vergonha que você está passando aí no crédito, no débito, no cheque pré-datado, no cheque especial. Coisa feia. Junto aí o Reinaldo Azevedo, outras pessoas também comentaram sobre o que vem acontecendo nos últimos tempos. E aí o Merval Pereira, você vê um textão gigante, de um parágrafo só. Aí eu peguei um pedaço do texto. Você pode ver ali, ó. Começa inclusive letra minúscula. Aí eu não botei o final. É a ideia que eu acho que vale a pena destacar para comentar com vocês. O Merval Pereira do Globo, no seu artigo aí de opinião, torcedor, né, apoiador do Lula, fala o seguinte: Lula está ansioso e nervoso. Olha o que o Merval levanta. Lula está demorando a se reacostumar com a presidência. Será? Tem uma metáfora que às vezes as pessoas utilizam, que é uma história, na verdade, mas utilizam essa história como uma metáfora. A história do véu de Ísis. É um véu que cobria, né, lá no Egito, etc, tudo mais. Você não sabe o que é que está por debaixo do véu. Se é uma linda mulher ou não. Nesse caso aqui, tá todo mundo vendo. O véu da Ísis, né, do Dilma, já caiu. Tá no chão, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. E aí cabe à imprensa tentar fingir, não, olha só, vocês estão confusos. Deixa eu tentar botar aqui o véu de volta. Não, olha só, ele não se reacostumou. Não, ele tá bem, ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe, ele já foi presidente há 8 anos. Confie no Dilma, confia. Beleza, Merval. Vamos fingir que todo mundo é besta. Deveria ter experiência para saber que as coisas não são fáceis? Está muito ansioso e nervoso porque não consegue deslanchar na parte econômica e acha que é culpa dos juros. Ô, coitadinho. Ele acha? Não. Em janeiro, antes do dia 8 de janeiro, entre o dia 7 e 8 de janeiro, inclusive o Luiz Barros, que já foi diretor do BNDES, já foi, do Banco Central, já foi presidente do BNDES, já foi ministro das comunicações durante o governo do FHC, ele falou: o governo Lula vai partir para cima do Roberto Campos Neto porque eles precisam de um bode expiatório. O Lula sabe o que está fazendo, isso não é aleatório. A Veja também comentou sobre isso. Tem que ter memória. Se você não tem memória, você cai nesse papo mole do Merval Pereira. Ora, a culpa é dele também, que fala quando não devia e abala os mercados fazendo considerações completamente equivocadas e não dá um rumo ao país. O projeto de âncora fiscal está adiado porque ele quer ampliar as flexibilizações, o que não é um bom recado. Mas a notinha plantada pela equipe de comunicação do Haddad falou que todo mundo gostou. Ninguém falou que o Dilma não gostou. A notinha plantada só falou que o Dilma pediu mais opiniões. Quer dizer que então a notinha plantada era fake news? Quem poderia imaginar, né? Quem poderia? Vamos continuar. Olha isso daqui. Mostrar um pouco, né, da imprensa brasileira. E no que depender de mim, isso aqui vai estar registrado. Naturalmente, o prazo de 100 dias é curto demais para julgar o desempenho de qualquer administração. No máximo, fornece indicativos sobre estilo e propriedades de quem assumiu o comando do país. Leu o editorial da nova edição da Isto É. Uma piada. No governo Bolsonaro, em 5 de abril de 2019, a Isto É falava: 100 dias anárquicos. Foram 3 meses para esquecer, imerso em polêmicas desnecessárias. O governo Bolsonaro ficou a dever neste início até para quem acreditava nele. Se na política a confusão está armada, na economia o cenário é preocupante. Tem razão. E o governo mandou bem, né, na economia. Primeiro, que fechou reduzindo a relação dívida-PIB. Na história da redemocratização. Salve, salve. Aqui é um post antigo que vai entrar no Atlas de fevereiro, né? Já está separado. O Boca de Esgoto. Pela primeira vez desde o fim da ditadura, o grande feito dos 100 dias de desgoverno será o de ter chegado aos 100 dias. Golpe derrotado.
ele fosse aqui em 8 de fevereiro de 2023. Mas vamos continuar. Vamos falar aqui, né? O Dilma tá nervoso com a economia do Brasil. Olha essa. E o Dilma aqui, eu acho que ele tá imitando o Dória. Eu acho que ele tá se inspirando. Eu tô ligado pro Dória. Dória, me ensina, Dória. Estou precisando de conselhos econômicos. O Dória falou, vou te ensinar. Acelera. E o Dilma acelerou. IPCS acelera em 6 de 7 capitais na terceira medição de março. Você não sabe o que é o IPCS? É um dos medidores da inflação. O que é que a gente pode falar? Faz o L e acelera. IPCA 15 é outro indicador também da inflação. Esse aqui é sobre comida. Aqui é até difícil falar, né? Que pobre não come comida, né? Eu acho que comida pobre come. Falar que não come gasolina a gente até entende. Mas tá ali, né? Cenoura salta 27% e ovo sobe 8%. Vejo maiores altas em março. Faz o L e acelera. Alimentos terão carga tributária elevadíssima. Alerta João Galassi. IVA com 25%, como está sendo proposto, deve ser, eu considero insustentável para o varejo alimentar, disse ao secretário da Fazenda, o Bernard App. Faz o L. Crédito desacelera em fevereiro, aponta Febraban. Ah, pobre não compra crédito, tá, irmão? Pera aí, calma. Entenda uma coisa, crédito é o que a maior parte dos empreendedores vão atrás quando eles querem expandir os seus negócios, fazer novos investimentos. É o que as pessoas querem na hora de comprar uma casa. Pobre não come casa, eu sei, Miriam Leitão, mas o pobre mora em casa. Sei que ele pode morar em casa, né? Porque a Miriam Leitão vai falar que é desnecessário. O pobre não está preocupado em comprar uma casa. Mas ok, né? Mas enfim. A partir do momento que o crédito ele desacelera, ele começa a ficar mais... O que ele está falando no final do dia é o seguinte: está mais difícil ter acesso ao crédito. E o crédito é um produto e ele segue a linha da oferta e da demanda. Quando a demanda começa a cair, que é desacelerar, e a oferta talvez se mantenha a mesma, né? Ou então até aumente, o que é que significa? Que o custo para você ter acesso ao crédito ele também aumenta. Então são empréstimos mais caros, são financiamentos mais caros. Acho meio difícil falar que isso não vai impactar na vida do pobre em algum momento. Mas faz o L. É tudo que eu posso falar. Ainda tem essa. Essa aqui eu não vou botar mais fácil, é que eu já botei demais. Shein e Shopee na mira. Dilma e Congresso pressionam cobrança de imposto em produtos asiáticos. Fazer o que, né? Fizeram um L, botaram no 13, agora tem que aguentar. E vamos nessa. Agora vamos começar com os assuntos sérios. Queria botar esse tira-tema rápido aqui. Vamos pra parte boa. Eita! Tava doido pra gravar esse vídeo hoje. Você não sabe. Nossa, quando eu falo assim alguma coisa, eu falo... Gente, eu queria poder contar para... Eu falei ontem no vídeo, eu falei, queria contar pra você algumas coisas, mas... Sabe, eu não gosto de contar só quando tem a notícia pra mostrar. E eu falando, ó, pessoal, tem aquela ideia... Uma das coisas que eu falei no vídeo ontem, eu falei, ó, a história do Dirceu, tá faltando um Dirceu, tá se falando isso. Eu falei, ó, não quero empolgar vocês, mas o clima em Brasília está ruim. Está ruim. Eu gosto quando passa pouco tempo, eu posso falar, tá vendo que eu tava certo? Tá vendo que eu... Não tem a notícia, mas eu não tirei, né, de qualquer lugar a notícia. Vem, a informação, ela precisa. Não vou ficar aqui gastando tempo de vocês, nem ficar iludindo ninguém. Vamos dar uma olhada. Ontem, logo cedo, a turma da CNN postou essa nota. E aí você tem que ter essa nota dentro do fluxo do tempo. Você não tem que ver essa nota esquecendo... Ah, beleza, não é uma nota solta. Você tem que entender o contexto político, tudo o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo nesse exato momento? Vamos pegar a segunda notícia do vídeo hoje. A visão que a população está tendo do Dilma está cada vez pior. Tem uma crise, né, institucional em diversos pontos. Tem crise no Congresso, tem crise de imagem, destemperos atrás de destemperos, né? Você aqui bem educado, porque é absurdo atrás de absurdo o que o Lula tá falando. E a turma da CNN solta essa nota. Esquerda defende que Lula se cerque de equipe mais experiente. É mesmo. Além de eu falar do Dirceu,
Eu falei pra vocês o seguinte, gente, aqui tem algumas coisas que você tem que olhar a situação até como uma questão antropológica, socióloga. Eu falei, o Dilma tá velho. Pensa na idade dele, é difícil, não tem muito amigo por perto. Eu falava algumas coisas, não vou dar a minha explicação de ontem, mas eu falava, principalmente a primeira-dama, né? Uma pessoa que tem voz perto dele, a gente já fala sobre ela. E a turma da CN conta o seguinte, ó, com os recentes arroubos declaratórios, dirigentes de esquerda defendem que o Dilma faça alterações em cargos de confiança. Que cargos de confiança são esses? Presta atenção, que vamos falar de nota plantada. No início, assim, confiança no passo do Planalto. A avaliação feita à CNN é que o petista se cercou na chamada cozinha palaciana, que são os cargos que despacham na sede do governo de nomes jovens do partido, que não contestam decisões ou posturas do presidente. Foi o que eu falei ontem. Tem ninguém pra bater nome e falar, ô irmão, passou do ponto, tá passando vergonha. Se controla. Se controla. Aí que eu vou dar um zoom no texto, ó. A avaliação é também compartilhada por lideranças petistas, que citam nomes históricos do PT. Gilberto Carvalho, Luiz Dulce, Franklin Martins, que tinham um pulso firme com o petista. Nos mandatos anteriores na presidência da República. Uma crítica que vem sendo feita por dirigentes de esquerda desde a campanha é de que o petista tem dado preferência às avaliações da primeira-dama. Será que a CNN nos assistiu? Eu acho que não, porque a nota saiu exatamente 8h15, não foi? Saiu 8h16. Fora que eu postei o vídeo. Eu não converso com o Gustavo Uribe. Eu acho que eu sabia o que eu tava falando, né? Meu vídeo saiu 1 minuto antes do que a nota. Pensa na situação. Ó, os ministros perto, né? Tem que mudar ali, os cargos de confiança. Aquela galera que despacha de dentro do Palácio do Planalto. Vamos continuar. Olha isso aqui. Não vou falar da Veja. Tá bom, na internet, né? Aqui, ó. Aí me deparei com essa primeira notícia da Folha de São Paulo. Aí eu vi assim, né? Ministro Rui Costa vira alvo de críticas no Congresso e dentro do governo do Dilma. O ministro da Casa Civil é criticado por estilo duro e por demoras em autorizar nomeações. Eu falei, beleza. Essa é uma nota da Folha de São Paulo. Aí eu fui lá ler a Veja, né? Eu sempre leio. A Veja também tá falando do Rui Costa. Poderoso. Rui Costa vira ministro mais detestado no governo. Há 2 meses e meio no cargo, o chefe da Casa Civil é visto com rancor por uma lista de auxiliares do Dilma. Falei, Rui Costa, Casa Civil, que era o cargo até que o Dirceu ocupava, que despacha do Palácio, né? E que também é responsável por fazer a ponte com o Legislativo, porque é questão das nomeações de cargos, etc. tudo mais. Então, talvez o Rui Costa esteja faltando o pulso firme para controlar o Dilma e ter, né, a articulação, o jogo de cintura para conseguir ajudar o Padilha, o José Guimarães, o Jacques Wagner, o Randolfo Rodrigues nas articulações do PT, né, para passar a agenda. Aí eu fui ler, na verdade continuar lendo a Folha de São Paulo, né? Aí eu, de novo o Rui Costa? Ministro é chamado de Rui disparada no PT pela prática de deixar pessoas falando sozinhas. Aí eu fui ler o Globo, hoje de manhã, 4h30 da manhã, destaque na coluna de política. Homem de confiança de Lula, Rui Costa, ganha espaço e gera reclamações na esplanada. Ué, mas a turma não falou que o Lula tinha que mudar? Como era aqui? Cadê? Faça alterações em cargos de confiança. Pô, querem derrubar o Rui Costa? Rui Costa é o problema? Pô, o Rui Costa pode ser um dos problemas. É o que eu digo pra vocês. Se perguntem como a informação chega no jornalista. Isso aqui não é informação que ele descobre porque ele tá andando nos corredores, a galera pode comentar, né? Beleza, a galera comenta sobre o Rui Costa. Mas qual a probabilidade, pessoal, de 4 notas em 3 veículos diferentes e até um fator extra? Não saiu no Estadão. Se tivesse saindo no Estadão, eu falar, não, beleza, isso aqui é uma fofoca absurda. É uma fofoca absurda que tá rolando, tá todo mundo comentando. Ah, mas por que você tá falando do Estadão? Porque o Estadão é um jornal que historicamente tem um alinhamento com o PSDB. Não é um jornal que o PT consegue emplacar suas narrativas. Nunca foi. Nunca foi. Não tem aquele petista, tipo tem uma Helene Cantanhede, que não é uma Mônica Bergamo. Você tem isso lá. Você vai ter uma galera que não gosta de Bolsonaro, mas não vai conseguir lá ajudar a promover narrativas. Então assim, os jornais amigos, né? Aquele jornal que
Você fala, pô, essa informação, você não precisa pedir pro cara, né? Falar, ó, publica isso daqui. Mas você pode pegar um jornalista novinho, você fala, olha, rapaz, tem uma fofoca pra te contar. O cara que me contou ali do PT, aí você fala pra deixar o cara curioso, o cara vai lá e posta a nota. Ou então, às vezes ele pede, né? Solta essa nota desse jeito. É o que tá rolando. Fritura no Rui Costa. Fritura no Rui Costa. Ninguém consegue, ele não tá conseguindo controlar o Dilma. E a turma tá vendo que o barco tá afundando muito mais rápido do que eles esperavam. É público e notório. Público e notório. Não tem o que questionar. Veja como tá a temperatura da imprensa. Aí vamos continuar. A turma do Metrópolis escreveu uma nota. Esquece a manchete, né? Bolsonarização de Lula. Assusta aliados. Esquece isso. Falei pra vocês ontem também essa história, né? Do véu. Falei, gente, tinha algumas pessoas que estavam na dúvida. Pô, será mesmo que esse cara tá doido desse jeito? Será que ele surtou? Não é possível. Ele foi presidente 8 anos. Aí o cara fica nessa sem querer acreditar. Mas depois dessas últimas, a do Moca falou, cara, ele não tá bem, ele tá chorando demais. Vocês viram como a imprensa... Gente, não dá. Não tem uma hora que não dá mais pra ficar tapando o sol com a peneira. Não dá, você pode tentar tapar assim por um tempo, mas depois as pessoas começam a perceber. E essa nota vem nessa linha falando o seguinte, ó. Entre aliados do Centrão, Lula já é taxado como vingativo e fora da casinha. Não é o Centrão oposição, é o Centrão aliado. Imagina como é que não tá, então, o Centrão que já é oposição, o que é independente. Você tá entendendo? O resto do Centrão, que ainda é aliado, tá falando, esse cara tá vingativo, esse cara não tá bem. A percepção dessa parte do Congresso é que o presidente está longe do tom conciliador que marcou seus 2 mandatos anteriores. Isso, dizem, prejudica a governabilidade e dá lenha à oposição. O presidente está preocupado. Já petistas, né, sob reserva, vamos para a parte, né? Não, porque são petistas, buscam ser compreensíveis, etc, tudo mais, isso em público. Sob reserva, os petistas reconhecem que o presidente precisa mudar. Tá ruim. Tá ruim. O Dilma tá sendo marcado pelo vento. Quem jogou bola aí quando é criança fala assim, não precisa nem marcar, o vento marca. Deixa ela jogando sozinho, não precisa nem ir. Ele vai cair sozinho, ele vai chutar para fora. É o Dilma, tá horrível. Aí vai o antagonista, Augusto de Franco. Fica sem dúvida se Lula está em seu juízo perfeito. Tudo indica que não. É que não temos na chefia do governo brasileiro alguém capaz de pacificar o país. Todos os indicativos estão aí. Não adianta ficar mentindo para si mesmo. Ciro Gomes, antes da posse, Lula está dominado pela vontade de se vingar. Essa nota aqui tem outro ponto. Aqui fica... Eu boto um questionamento. Eu fico realmente me questionando. O Paulo Capelli fez questão de relembrar as falas do Ciro Gomes. O PDT e o PSB estão dando a crescida. O Flávio Dino é PT, mas ele também é PSB e também já foi de outros partidos. O jornalista Paulo Capelli, ele é parente mesmo do interventor. Você lembra do interventor que estava em Brasília? Acho que Ricardo Capelli. É coisa, né? Então, é um cara que tem acesso, tem trânsito. E aí solta uma nota que meio que coloca, né, Ciro Gomes nas notícias. Tá bem desaparecido. Aparece sem falar nada, dá um tapinha de leve, ó, dá esquiva, dá mais um totó no Lula e vai embora. Olha lá, ó, a justificar antes da eleição de 2022 porque não apoiaria Lula, fala o seguinte, ó, Lula virou uma pessoa que o que diz amanhã já não serve de tarde, está tomado de ódio. Tudo que domina Lula hoje é a vontade de se vingar. Tá ruim. E a galera tá percebendo o que tá acontecendo. E vamos pra parte que vai ficando melhor. Vamos falar da história aí do Lira, do Pacheco, dos problemas do governo. Vejam só. Vamos aqui numa linha temporal. Determinadamente vou quebrar a linha temporal, depois eu vou voltar de novo. Dilma está com pneumonia leve. Adia a viagem e médico diz que provavelmente vai no domingo, né? Beleza. Foi notícia da manhã. 8h30 da manhã. A agenda do Dilma chegou a ser cancelada. Mas, como ele disse que está se sentindo melhor, decidiu manter os compromissos. Eu acho que ele está até doente. Vai estar. Mas esse negócio de adiar a viagem... pelo amor de Deus. É por único dia, etc, tudo mais. O cara deve ter ido lá falar... foi lá pra olhar só pra dar um bizu assim. Nada demais. Se fosse realmente uma pneumonia, né? O Lula não tinha viajado.
Pelo amor de Deus, né? Vamos concordar nisso. Aí você vê, o Lula tinha chegado a cancelar uma agenda, mas ele falou que tá sentindo bem. Você vê isso, porque tá com pneumonia, viu? Mas leve. 77 anos. De leve. Não, tem que manter. Tem que manter. Aí das duas, uma. Ou precisa de um pouco mais de tempo pra se recuperar e coisa. Aí mudaram a reunião de lugar, etc. Tudo mais. Ou, sei, né? O que tá rolando. Mas vamos lá. Abrindo aqui um pequeno break. Pra gente voltar pra questão política. Só pra mostrar pra vocês como esse governo é uma piada. Esse desgoverno é vergonhoso. Essa senhora é a ministra da Saúde. Ministra da Saúde. Anísia Trindade. Ela comentou sobre o quadro de saúde do presidente da República. Em determinado minuto, acho que em torno de 12 segundos, ela fala que ele está bem. Foi um princípio de pneumonia. Se vocês clicarem no Metrópolis, vocês têm acesso ao vídeo na íntegra. Deixo até de sugestão para quem quiser fazer um vídeo editado, postar nas redes sociais, porque o médico do Dilma, que foi ver lá, é o Calil. Você sabe que o Dilma, sempre que tá dodói, vai onde? No Sírio-Libanês. E por que eu falei isso tudo? Sírio-Libanês. Site oficial do Sírio-Libanês. 15 de março de 2017. Pneumonia. Mitos e verdades. Pergunta, na verdade, né? Afirmação. Algumas pessoas podem ter apenas princípio de pneumonia. Mito. Princípio de pneumonia não existe. Ou seja, a nossa ministra da Saúde propaga fake news nacionalmente. Ela não tem capacidade, ela não entende sequer sobre doenças. Coisas básicas. Está disponível no Google, no site oficial do hospital que o presidente sempre vai. Essa é a incapacidade das pessoas que estão gerindo esse país. Não vou clicar no... Era para eu clicar no faz o L, mas eu tô revoltado. Vamos voltar. Aí veja, né? A gente vai voltar nessa notícia lá na frente. De madrugada, Dilma desmarcou reunião fora da agenda com Lira. Lira recebeu de madrugada, primeiro alerta, que é que o Dilma não estava muito bem, voltou meio mal. Por volta de 1h30 da manhã, assessores do Dilma avisavam que a reunião fora da agenda, que ia ocorrer 8h45, estava cancelada. Vamos lembrar do dia de ontem. O Dilma viajou, foi passear na Marinha, viu o submarino, depois estava com a Margareth Menezes, estava no Rio de Janeiro, passou o dia viajando, passou o dia passeando, batendo perna, né? Passeando por aí, né? De festa, trabalhar que é bom, esquece. Ele tá fingindo que tá trabalhando. Então, ele não teve tempo de estar em Brasília, estar conversando uma coisa ou outra. Ele achou que ia ser um dia de lazer na vida dele. E aí eu falei pra vocês, e vocês viram, que ontem teve um evento, enquanto o Lula não estava em Brasília, estava no lazer. Eu acho que ninguém no Brasil esperava, assim como aquela fala do Lira na associação comercial, que ele falou que o Lula não tem base, aquilo foi humilhação, e você viu que a repercussão daquilo ali durou dias seguidos, pessoas escreveram sobre aquela fala, sobre aquele discurso do Lira. O que o Lira falou ontem à noite sobre o governo, sobre o Senado, sobre o Pacheco, sobre Renan Calheiros, gente, aquilo ali chocou Brasília. Chocou não só Brasília, mas chocou diversos setores do establishment. Aí para e pensa, o Dilma vem de uma agenda que não cansa, né? Por mais que fosse lazer, tava passeando. Aí ele vem, ele chega, aí lá no avião a galera começa a interar ele. Fala, ó, Dilma, rolou isso. 8h45 da manhã ele tem reunião. Olha o caos que tá acontecendo. Será que ele ficou mais doente? Ele chega a dar uma canseira no avião. Começou a tossir. Depois contaram pra ele o que o Lira fez, ele começou a tossir. Tô mal. Liga pro Calil, manda vir aqui, cancela a minha reunião. Temos que conversar primeiro. Ele não podia ir conversar com o Lira de peito aberto. Depois do que rolou, ele não podia. Ele tinha que estar minimamente inteirado. Não tem como o Dilma estar acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil, né? Nem o presidente acompanha, por isso que ele tem os ministros, os articuladores, etc. E tinha reunião com essa turma organizada. A priori, essa reunião com Lira, e é isso que vocês têm que entender, essa reunião com Lira aconteceria antes, né? Desculpa, ela já estava marcada antes do caos. Estava numa situação meio ruim entre o Lira e o Pacheco,
Mas não tinha chegado no ponto que o Lira chutou o pau da barraca, que foi o que ele fez. Nota oficial falou, ó, vou pautar as MPs na semana que vem, enquanto você tá viajando. Aí, peraí, agora, essa reunião agora mudou. Vamos por partes. Aí veja. Antes de ser falando do celular do Jardim, né, 8 da manhã de ontem, porque já tinha a expectativa que ia ter essa reunião, Lira pressiona governo a se posicionar na briga com Pacheco. Entre em campo e para me ajudar. A ameaça de Lira coloca o Planalto na parede para tomar o lado na briga com Pacheco. No caso, o do próprio presidente da Câmara. Em entrevista nesta quinta-feira, Lira disse que o governo estaria ao seu lado, a favor de votar as medidas provisórias direto em plenário. A afirmação incompleta. Parte do governo tá com Lira. Outra ala, contudo, avalia que o retorno das comissões mistas seria bom para o Dilma ao diluir o poder do presidente da Câmara. Por ora, o Planalto torce para que Lira e Pacheco cheguem a um acordo sem que o executivo tenha que tomar um lado. Resolve aí, pelo amor de Deus, não me chama. O lado que tá com Lira falando assim, rapaz, ó, tá ficando ruim, não tem base. Lembra da própria entrevista do José Guimarães, que é o líder do PT do governo na Câmara, e é petista, né? Ele entrevista pro Guilherme Amado ontem para tentar colocar panos quentes após os ataques do Renan Calheiros contra o Lira, falando que ele não presta mais, que o governo já desistiu dele. Aí o tempo vai passando. Diagnosticada Dodói, Lula, como ele é um guerreiro, ele ignora a recomendação médica e marcou reunião. Marcou reunião com os ministros, com o líder, vem todo mundo, vamos cair para dentro, tô bom, tô sarado. Ele tá doente, viu? A expectativa é que o presidente trate sobre a tramitação de medidas provisórias no Congresso. Ah, tá, né? O assunto que ele ia conversar com Lira. Não conversou, ele vai conversar primeiro com a turma dele. Pra não chegar de peito aberto. Aí promete as coisas pro Lira, depois vai conversar com a turma pra ver, fala, eita, o Lira me passou a perna. Ou então fala, eita, eu prometi o que eu não posso cumprir. Então, essa doença casou bem, viu? Não que ele não esteja doente, mas como casou bem, eu acho que ele ficou dodói no caminho, né? Deve ter se mijado com medo do Lira. Aí você vê, entre os ministros, isso foi a mesma notícia que a gente comentou no vídeo de ontem, Rui Costa, Padilha, Haddad, Paulo Pimenta, e ainda o Jorge Messias, que o Estadão não tinha comentado, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Flávio Dino, Vinícius Carvalho e os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso. Também já era esperado, a gente tinha comentado no vídeo de ontem. Aí veja. O tempo foi passando, teve a reunião, o Globo conta um pouquinho o que teve, na nota depois dessa. E aí depois da reunião, a reunião acabou, Paulo Pimenta, ministro do quê? Das comunicações. Agora você entende porque ele estava. É como se fosse uma espécie de porta-voz do governo, né, para assuntos institucionais. Toda coisa que está acontecendo agora, o Paulo Pimenta, meu pai do tempo tá na CNN, né? Agora com o João Camargo lá, tá uma maravilha. O Grupo Esfera... Não sei se o Grupo Esfera concorda ou não com o que o João Camargo tá fazendo, não sei se o Beninho concorda, mas a CNN tá uma maravilha. Mas tá lá, né? Dilma está bem, deve conversar com Lira antes da viagem. É bom, né? Eu acho bom mesmo ele conversar. Diz o Paulo Pimenta. E fala o seguinte, ó, é importante que o Dilma fale com o presidente Arthur Lira antes da viagem? Eles já estão combinando com essa conversa para que o presidente possa conversar e acompanhar com os dois presidentes das casas os desdobramentos dessa discussão. Nós temos interesse para que ele haja equilíbrio entre as casas, para que as matérias possam tramitar com rapidez. Pô, bacana, porreta. O Lira deve estar muito feliz. Muito feliz. Aí vem o Globo. 8h40 da noite. As informações começam a aparecer. Dilma tenta persuadir o Lira em meio a temor de paralisação das pautas do governo. Então o Lula já vai para a conversa tentando persuadir, né? Lira, meu amigo, cole comigo, me ajude. Me ajude, Lira. Tá difícil. O pobre tem que voltar a comer, Lira. Manter meus ministérios, aprove minhas MPs. Aliados de Lula estão preocupados com a possível paralisação das pautas do governo. Por favor, grava essa frase, porque iremos voltar a falar de notas plantadas.
Grava essa nota, ó. Aliados de Lula estão preocupados com a paralisação das pautas. Eles estão preocupados. É algo sério, é real. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Se a briga de Lira com Pacheco não for resolvida. Pacheco determinou a instalação de comissões mistas para análise das MPs, o que contraria a vontade dos deputados. O Executivo teme que as comissões sejam inviabilizadas sem a participação de deputados para debater as pautas de interesse do governo. Entre as MPs, que precisam ser analisadas, estão textos como a estrutura do governo, para poder ampliar, criar esses 14 novos ministérios. Além de pautas econômicas, como o desempate por voto de qualidade no CARF, o que pode render mais arrecadação. Segundo aliados, na primeira reunião do dia, não a do Lira, porque a do Lira ele cancelou, então essa foi a primeira. A primeira reunião, que estava todo mundo, né, os babãs, os ministros, apenas integrantes do governo, Lula pediu a Alexandre Padilha e aos líderes do governo que lhe brifassem sobre como ele deveria tratar a crise no Congresso. Olha como tudo veio a calhar. Se o Dilma não tivesse dodói, de caganeira, né, com medo do Lira e cancelado a agenda, imagina como é que ele ia chegar. Ele não estava sabendo nada do que estava acontecendo. Olha como tudo se encaixa. É o primeiro caso que eu vejo, né, adiamento de velho por um dia. Isso porque o cara tem 77 anos e tá com a pneumonia leve, viu? O bicho é um touro, rapaz, não cai por nada. Os líderes na Câmara, no Senado e no Congresso disseram que era necessário persuadir Lira a não colocar obstáculos às comissões mistas. Vai ter que entrar em campo aí, vai ter que convencer o cara. Tu vai ter que convencer o Lira. Vai ter que dar um jeito. O bicho tá pegando. Aí, só pra colocar aqui a nota, né? Só pra relembrar. Era 8h45. 8h45, a primeira reunião. Será que valeu a pena ter cancelado? Tanto para poupar a saúde, né, repousar um pouquinho, quanto para receber um briefing, para entender o que estava rolando. Olha o caos. E você vê, o que a doutora também falava, aliados estão preocupados com a possível paralisação. Aí vamos para a CNN. Lira se comprometeu com tramitação de MPs em reunião com Lula. Diz o Padilha. Você confia? Não sei. 13 medidas provisórias editadas pelo Dilma estão paradas diante do impasse entre Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí dois pedaços da nota. Foi uma conversa de muito respeito, disso, daquilo, papapá, lero-lero, muito lero-lero, né? Aquelas palavras bonitas para tentar enganar os bocós. A parte importante é o seguinte. Segundo o Alexandre Padilha, né? O Lira tem um compromisso com um debate com qualidade, celeridade na Câmara, do marco fiscal. Ou seja, para ele estar falando do marco fiscal, que o Lira está em campo, isso entrou na discussão. O governo ele quer começar as pautas prioritárias, né, a sua agenda forte, econômica, etc. Eles querem começar pelo Senado. Ele quer dar 1-0 na Câmara. A casa que inicia os debates é a Câmara, não o Senado. Mas quer começar por lá. Por quê? Porque é um terreno amigável. Dá para construir um texto que é mais consenso com os desejos do governo. E aí você manda para a Câmara para funcionar como uma casa revisora. É maluquice. Mas deixa lá, né? Eles conversaram, ele deixou claro. Não vem tentar tirar a nossa prerrogativa. Aí depois o Padilha continua. Um lero-lero, a conversa não entrou em detalhes sobre MPs. Não, duvido, né? Não entrou de jeito nenhum. Do rito e do calendário entre Câmara e Senado, mas reafirmou o bom diálogo com o presidente Lula, com o executivo, respeito institucional. Olha essa última frase. Nem Globo, nem Estadão, nem Folha, nem Veja, nem CNN, nem Metrópolis, nem Poder 360, nem Congresso em Foco UOL, nem o Bastidor, nem o UOL, né, os conteúdos do UOL. Ninguém até o momento, ninguém estava falando em crise. Ninguém falou. Você viu alguma nota falando de crise? Crise no governo. O governo tem crise. Existe uma crise entre o governo. Você viu isso daí? Não, tá meio difícil, tá isso, tá aquilo, outro, etc. Só que olha o que o Padilha disse. As pessoas têm que parar de procurar crise onde elas não existem. Ué, mas quem tá falando de crise? Quem tá falando de crise, Padilha? Tá se entregando? Tá se entregando? Que crise? Quem falou de crise? Quem falou de crise? Acho que a crise tá no ar, né? Tá com medo. Calma. Talvez isso aqui seja os assuntos que estão nos corredores.
Entre essas MPs estão uma série de iniciativas essenciais para o desgoverno. Mas, gente, são coisas essenciais para o governo avançar, para o governo continuar existindo, mas isso não foi discutido na reunião. A reunião foi só para manter um bom diálogo. Confie no Padilha. Em resumo, praticamente todas as medidas de destaque do governo até aqui foram formalizadas por meio de medidas provisórias, o que torna ainda mais essencial para o Palácio do Planalto que se chegue ao entendimento para evitar que elas percam validade. O impasse entre Lira e Pacheco até aqui fez com que elas continuassem sem qualquer andamento no Congresso, mesmo com mais de 80 dias de governo. Aí vamos lá. Tudo bem. O governo tá forte. O governo não tem crise. Não tem. O Padilha está anunciando 3 bilhões de reais em emendas para municípios porque está tudo bem, porque não tem crise. Isso aqui é para manter o bom diálogo, galera, viu? Para manter o bom diálogo. De acordo com o ministro, os recursos serão possíveis graças ao diálogo e cooperação entre o Congresso e o governo federal. Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. Aqui o governo deu porque é bonzinho. Planalto libera pagamento de emendas PIX para deputados da base e até da oposição. Por quê? Porque não tem crise. Porque o governo é bonzinho. O Lira é muito bom. O Lira não é, o Lula, né, é muito bom, ele não é revanchista. Ele não tem nada contra os deputados do PL. De nada, não. Aquelas notícias que estavam saindo, que o governo estava ameaçando de cortar emenda, cortar cargo para quem não tirasse a assinatura da CPMI, tudo fake news. Olha só, gente, o governo é muito bom. Não tem crise, viu? Não tem crise. O governo tenta evitar desgaste extra a ser provocado por cobrança de prefeitos. Não tem crise. E aí a gente vem para essa nota. Essa nota é de anteontem. Essa nota não é de ontem, é de anteontem. Olha tudo que a gente comentou. Planalto avalia que briga por medidas provisórias não respingará no governo. Integrantes da gestão federal veem sinalizações colaborativas do presidente da Câmara. Aí vocês lembram que eu falei? Grava essa frase. O que eles falavam? Aliados do Lula estão preocupados que a agenda seja paralisada. Mas segundo o da Folha de São Paulo, o Planalto avalia que está tudo bem? Está tudo bem? Será que está tudo bem? Ou será que é mais uma nota plantada? Não, coloca a nota aí para falar que está tudo bem. Para ver se os bocó acreditam na gente. É porque isso é na Folha de São Paulo. Eu devo estar imaginando. Eu tô muito conspiracionista, né? Acho que o errado sou eu. Errado sou eu, gente. Tá tudo bem, não tem crise. Né? É a turma da Globo que deve estar mentindo. Tenho que parar de ler a Globo e ficar lendo agora a sua Folha de São Paulo. Porque a Globo fala que a turma tá com medo, a Folha de São Paulo fala que tá tudo bem. É melhor acreditar na Folha de São Paulo, né? Não é não? Mas vamos continuar. Lira pede que Pacheco se digne a convocar a sessão do Congresso para decidir sobre ritos. Não, sobre rito de MPs. Sim, a sessão do Congresso é aquela sessão que precisa ser convocada para colocar a CPMI em pauta. E o Pacheco prometeu, né? Na primeira sessão do Congresso, ele iria pautar. Quem sabe, por culpa do Dilma, não é do Dilma, né? Acho que o grande patrocinador de toda essa ideia se chama Renan Calheiros. É o cara que colocou fogo no parquinho. Reza a lenda que o Renan Calheiros tá bem próximo de um amigo do Alckmin. Só falo isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu nessa sexta que o Pacheco se digne a convocar a sessão do Congresso para discutir o impasse entre as duas casas sobre a tramitação das medidas provisórias. O deputado disse em ofício obtido pelo Estadão que falta coerência na decisão do senador de determinar de forma unilateral a volta das comissões mistas para analisar os MPs do governo Dilma, enquanto manteve o rito que vigorou na pandemia para as medidas do governo Bolsonaro. Pois não, tem que tratar a coisa igual. E aí o Estadão traz informaçãozinha, foi de São Paulo traz informaçãozinha extra. Lira diz faltar coerência a Pacheco em crise das MPs e pede sessão do Congresso. Aí fala o seguinte, ó. Caso Pacheco não convoque a sessão, interlocutores de Lira diz que o presidente da Câmara pode pedir o envio diretamente para o plenário da Câmara das medidas provisórias apresentadas, né? Não somente as do governo Bolsonaro.
Diante de uma segunda negativa, ó, pedir, mande. Não vai mandar? Vou pedir de novo, né? A segunda negativa, o que Lira vai fazer? Então, Lira também avalia devolver as MPs dos tempos de Bolsonaro. Então, vamos devolver. Devolver. E a turma até fala sobre não pautar. Não pautar, não precisa pautar. Lira não é obrigado a pautar. Ele pode deixar caducar. Não precisa colocar em votação. Tem alguma coisa que diga que é obrigado a colocar em votação os MPs? Não, não tem. Aí chora, né? Ontem eu passei nas redes sociais que me deixou feliz de coração mesmo. Fiquei muito feliz. A Soraya, ela colocou um pedaço do Atlas do mês de janeiro. Relembrando a notícia. Petistas prevêem que Lira vai endurecer com o governo Lula se reeleito. Isso realmente aconteceu, né? Tá aí pra todo mundo ver. Lira se sentirá seguro em cobrar uma fatura mais alta para ajudar o governo no legislativo. Lula tem problema, Lira tem a solução. Nos próximos meses, veremos se o Lula vai pagar a alta fatura ou se o Lira dará algum desconto. E tá aí, né? Quem quiser assinar o Atlas, kimpaim.com, tá lá à disposição de todo mundo. Enfim, sessão do Congresso, pode sair, pode não sair. Não tem crise nenhuma, né? Tudo em paz. Acho que o Paia deve ter falado um pouquinho mais, escolheu as palavras erradas. Olha como está o clima entre os petistas. Aquela sensação que ninguém está controlando o Dilma, ninguém consegue parar ele. Ele está sendo convencido. O grande problema, às vezes, de você ser convencido pela primeira-dama, no caso do Dilma, é o seguinte: ela não tem o traquejo da política. Ela pode até ser do meio, né, acompanhar as discussões, mas lá dentro é outra coisa. Lá dentro, todos os 500. Você pode entender o funcionamento, você pode acompanhar. Mas lá dentro, no dia a dia, você tem a caneta na mão, às vezes a coisa é um pouquinho diferente. Às vezes o Dilma, né, pode estar se passando por uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência. Ao mesmo passo aí que o Rui Costa, na Casa Civil, a turma estava acostumado com o José Dirceu no passado. E agora tá vendo aí toda essa confusão, né? Vamos esperar para ver aí as tretas dos próximos momentos. Com certeza isso vai continuar crescendo. E eu quero ver que vai ser o desenrolar disso tudo. Mas, vamos falar de Bolsonaro. Pegando um gancho aqui na questão da sessão do Congresso. Bolsonaro concedeu uma entrevista para a Record. E ele comentou sobre a CPMI. E eu acho que ele levantou um ponto muito interessante. Vamos ver até onde vai a minha responsabilidade ou a de Lula, diz Bolsonaro a pedir, né, na CPMI sobre o dia 8. Ex-presidente, que continua nos Estados Unidos, disse que enxerga os atos de invasão aos prédios do Palácio do Planalto, né, etc. tudo mais, como uma armadilha da esquerda. Aí a fala de Bolsonaro é o seguinte, abre aspas, quando houve o episódio, no dia seguinte, ele falou que queria a CPI. A esquerda levantou assinaturas. Ele disse, eu queria aquilo no dia 1º de janeiro e deixei para fazer dia 8. Está me acusando diretamente, então vamos abrir a CPMI para ver até onde vai a minha responsabilidade ou a dele, que não chamo de omissão. Não é omissão, é responsabilidade. Ele, no meu entender, tem ação nesse evento do dia 8, mas deixemos que a CPMI reserve isso aí, disse o ex-presidente, que disse lamentar o episódio, o qual chamou de inacreditável. E ainda sobre Bolsonaro, tem o senador Ciro Nogueira, concedeu uma entrevista para Globo News, falou assim umas coisas que eu fiquei, sei, viu? Sei, mas vamos aqui ouvir juntos. Na realidade, eu queria até ratificar a pergunta se o senador considera que o presidente ficará inelegível. Porque claro que a posição de liderança dele depende dessa questão, senador. Você sabe qual é a grande dúvida hoje em Brasília? Porque eles sabem que se cometer essa injustiça com o presidente Bolsonaro, ele vai se tornar muito mais forte. Vai ser muito mais forte. O Bolsonaro inelegível vai ficar muito mais forte do que ele elegível, gente. Anote, vê o que ele apoiou aí. Imagine ele inelegível com a injustiça. Onde acho? Foi mal. Na realidade, eu queria... Imagine ele inelegível com a injustiça. Essa é a grande dúvida em Brasília. O medo de enfrentar o Bolsonaro, mas tem muito medo, às vezes. Já pensou o Bolsonaro inelegível apoiando o Tarcísio, gente? Não tem eleição no Brasil. Essa é a grande dúvida que nós temos hoje nas pessoas que fazem oposição ao presidente Bolsonaro. Senador... Bom,
eu não gosto quando levanta essa bola e fala, não, já imaginou o Bolsonaro apoiando o Tarcísio? Calma. Ele pode apoiar ele mesmo. Ou pode apoiar outra pessoa. Espero que o Ciro Nogueira só tenha levantado um nome no ar. Não que eu esteja contra o Tarcísio nem nada, mas acho que o Bolsonaro decide, né? Eu acho que... Eu quero acreditar também que ele fala o seguinte, né? Que é pior, é melhor vocês deixarem o Bolsonaro concorrer. É melhor vocês deixarem o Jair concorrer, né? Eu acho que a maior parte de vocês também... Se não quiser que o Bolsonaro concorra, pelo menos deixar que o Bolsonaro aí, junto à turma da direita mesmo, que decida aí quem que vai ser o competidor. Mas uma coisa aí que realmente tem que concordar é o seguinte: Bolsonaro inelegível... Não tá dando argumento, né? Já, depois de tudo que aconteceu, que já foi bem complicado, diversas coisas que vocês veem que é complicado falar nas redes sociais, alguns temas que se tornaram polêmicos, para não falar proibidos. Você ainda colocar Bolsonaro inelegível, rapaz, melhor não, viu? Melhor deixar Bolsonaro concorrer, deixar Bolsonaro quieto, a turma segue acompanhando, tá todo mundo vendo o Brasil, até para limpar a barra, né? Quem sabe diante do caos que tá acontecendo agora, a galera fala, não, erramos, passamos demais do ponto, ter deixado o Dilma fazer o que fez, né? Acho que tá causando muito prejuízo ao Brasil. Mas beleza. Isso daqui tava no vídeo ontem, no tempo de comentar. Eu achei bem interessante o jornalismo brasileiro descobrindo o óbvio, que não tem outra palavra para falar. Pesquisa mostra que nem joias sauditas diminuíram o apoio a Bolsonaro. Sério? Quem poderia imaginar, hein, Thaís? Quem poderia imaginar? Tem aqui o vídeo dela. Escuta só. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu botei aqui. Deixa eu ver pronto aqui. Onde acho? Apertei para dar play e fechou. Ela encomendou essa pesquisa e isso foi no começo do mês e no primeiro momento a expectativa do próprio partido era bastante pessimista porque havia lá 3 eventos pelo menos, né, que eles pensavam que poderiam abalar grandemente a popularidade do ex-presidente Bolsonaro. Primeiro foi o afastamento dele, né, aqueles 2 meses de reclusão no Palácio da Alvorada antes da transição. Ele ficou quieto, mudo, calado, não falou com ninguém, depressão. Todo mundo acompanhou e deixou os apoiadores dele sem nenhuma resposta, sem nenhuma satisfação. Depois houve o fatídico, malfadado 8 de janeiro, que não dá para a gente desvencilhar da imagem do Bolsonaro. E até porque foi feito em nome dele, né? Os ataques foram feitos em nome do bolsonarismo, em nome do presidente Bolsonaro. E o terceiro evento foi o rumoroso caso das joias das Arábias. O PL considerava, pelo menos integrantes do PL consideravam que juntando esses 3 eventos, a popularidade do ex-presidente Bolsonaro poderia cair até 10 pontos percentuais. Essa foi uma estimativa que eu ouvi antes da pesquisa ir a campo. E daí, no entanto, os resultados preliminares, né, que não foram ainda entregues, mas já foram cantados para o PL, esses resultados mostram que foram só 2 pontos percentuais a perda do Bolsonaro desde a saída dele da presidência. Então, isso foi considerado uma boa notícia pelo PL, que estava muito entusiasmado com a Michelle Bolsonaro e, inclusive, lançou ela em grande evento no dia 21, presidente do PL Mulher Nacional. Explica isso, Thaís. Como é que você interpreta isso, né? Porque alguns falam, nossa, mas é o maior escândalo. Imagina, a gente está falando de 16 milhões e meio de reais. O governo tentou pegar, usou avião da FAB para ir buscar essas joias. Todo mundo, a imprensa divulgou muito isso, né? E todo mundo achando que isso poderia ter impacto. Você acha que não teve impacto por quê? Fabíola, essa é uma pergunta difícil de responder. Os cientistas sociais tentam, né? O Felipe Nunes, da Quest, por exemplo, ele diz que isso é fruto do que ele já chama de calcificação, nem mais polarização, né? Ou seja, tem um enrijecimento aí na opinião pública que faz com que aconteça o que acontecer, venha o escândalo que vier, as pessoas não se mexem, não desgrudam das suas convicções, não mudam de opinião e se aferram ao que elas já pensavam antes. Então, esse fenômeno que o Felipe Nunes chama de calcificação é uma coisa não racional, mais emocional do que racional e que, inclusive, transborda para além da política, né? Não é racional, viu? É 100% emocional. Todo mundo que apoia Bolsonaro é emotivo. É pelo coração, ninguém vai atrás de notícia, vamos fingir que a imprensa não mente, a imprensa não distorce, sabe? É inacreditável. Por um momento, quando você acha que não, eles vão entender que a turma
já tá vendo que eles estão mentindo, etc. Não, eles não conseguem. Eles juram de pé junto, que é um absurdo, que não tem como assim alguém ainda continuar apoiando Bolsonaro. A Fabíola Vitral disse, não, mas depois de toda a repercussão que a imprensa deu, todo mundo comentou. Ai, meu Deus, é cansativo. Esse é o jornalismo profissional do Brasil, né? Os ex-verificadinhos, amanhã eu comento sobre isso, né? A era dos verificados, pelo menos no Twitter, pode estar chegando ao fim. Bolsonaro decidiu o dia do seu retorno, mas não o que fará. Segundo aqui o Lauro Jardim e outras pessoas comentaram ao longo do dia de ontem, primeiro falam dia 29, depois falam que Bolsonaro chega dia 30, já tem gente inclusive convocando as pessoas para receber Bolsonaro no aeroporto dia 30, pessoas da direita, deputados da direita. O Ciro Nogueira falou que Bolsonaro viria, o pessoal do PL parece também já confirmou, então tudo indica até o momento que Bolsonaro deve chegar dia 30. Tudo indica. Certeza? Não sei. Ontem eu achei interessante na rede social, eu vi algumas pessoas comuns mesmo perguntando o seguinte, e aí o que você acha sobre a volta de Bolsonaro? E aí tem um mix de respostas. Eu vejo assim que parte da direita acha importante Bolsonaro voltar para ele tomar a frente dessa oposição, né, liderar a turma que ele elegeu, né, vamos ser bem honestos. Tem uma turma que acha que isso é importante. Tem uma turma que está preocupado com a imprensa, no sentido que a imprensa vai tentar fazer aquele escarcéu para tentar ajudar o Lula, criar alguma cortina de fumaça, porque Bolsonaro voltou, vai falar, por que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, você já sabe como é. Então tá essa disputa, e tinha um terceiro grupo que falava alguma outra coisa, que eu não tô lembrado agora. O terceiro grupo basicamente ficava meio em dúvida. Tava falando, não sei se acho bom, não sei se acho ruim, não consigo botar na balança. Mas enfim, as pessoas, o receio das pessoas é o seguinte, fala, o Lula tá apanhando tanto, a imprensa vai querer usar Bolsonaro. Você vê como são as coisas, né? A população, assim, as pessoas comuns que acompanham política já entenderam. Isso é maravilhoso, as pessoas já entenderam. A mídia utiliza Bolsonaro como cortina de fumaça pro Lula poder aprontar. Vai dizer que isso não é evolução? As pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Aí tá aqui, né? Aí diz que agora é diferente que o PL já comprou as passagens. Enfim. Dia de ontem também, algumas coisas aconteceram, bem interessantes. Você vê que pode não estar... não é perfeito, não é ideal, não temos isso. Eu sei, a direita ainda tem muito o que melhorar. Mas também é inegável que a direita está avançando. De pouquinho em pouquinho. O Ramagem ontem, por exemplo, ele compartilhou nas suas redes para avisar que ele fez uma representação junto à PGR, pedindo aí, né, apuração e responsabilização do Lula pelos ataques às instituições democráticas que republicanamente frustraram os planos, né, da turma do mal, da história de Sérgio Moro. Acionou a PGR. Eu acho que isso que a gente espera dos nossos deputados. Então, parabéns aí por Ramagem. Acho que esse tipo de postura só tem a agregar. Muito melhor do que ficar na rede social, né, fazendo comentário, dando mitada. É esse o tipo de atuação que acho que a gente espera dos nossos parlamentares. Quem também seguiu a mesma linha foi o Rogério Marinho. O Rogério Marinho não acionou a PGR, mas acionou a AGU. Você lembra que a AGU criou aquela Procuradoria, Defesa da Democracia, etc. Tudo mais? Enfim, o Rogério Marinho acionou a AGU e também acionou os inomináveis. Pediu a inclusão, inclusive no inquérito das fake news. Coloca aí. E o argumento do Rogério Marinho é interessante, que ele usa aquela questão da desordem informacional. Que foi até utilizada aí no passado, né? Com a questão do Brasil Paralelo e tudo mais. Parabéns. Se vai andar, acho difícil. A gente sabe como são as coisas. Mas independente disso, isso não justifica que os senadores, os deputados, fiquem de braços cruzados. Então, parabéns pro Rogério Marinho. E o que eu venho escutando, gente, eu falo pra vocês, o que eu venho escutando sobre o Rogério Marinho tá me deixando impressionado. Tá realmente organizando o meio de campo, passando essa experiência que ele tem pra galera mais nova. O Rogério Marinho tem tempo, né? Ele já era deputado muito antes de Bolsonaro se tornar posse. Então tá aí, tá ajudando na organização da oposição. Tá me deixando animado. E é isso. Chegamos ao fim. Tinha mais algumas notícias, a gente comenta amanhã. Mas por hora, ficamos por aqui. Vou mandar todos os vídeos lá no canal do Telegram, que tá aqui na descrição. Como eu sempre digo, se gosta do meu trabalho, pode se inscrever no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição.
Tem um Atlas Brasil, kimpaim.com, sem BR. E compartilha esse vídeo. Ajuda o canal. Será que esse ano conseguimos 800 mil seguidores? Um número possível, né? Difícil, mas possível. Não sei, depende de vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!